Bom, então, o artigo trata, né, da dieta vegana. Professor Júlio, nós vamos ver ao longo da apresentação que o título não corresponde muito, né, que o artigo em si não corresponde tanto com o título, que eles não deixam nem claro quando eles falam de dieta vegana, quando eles falam de dieta vegetariana, né, como que eles estão se referindo, eles fazem uma certa confusão, mas a princípio o título é esse mesmo, dieta vegana em crianças e adolescentes, né, recomendações do grupo francês de hepatologia, gastroenterologia e nutrição pediátrica. Também uma publicação bem recente, né, de 2019, no arquivo de pediatria francês, eu nem me arrisco falar em francês. Então, considerando os nossos arquivos brasileiros de pediatria, das outras sociedades, a gente coloca ali que seria uma publicação de peso, uma recomendação de peso para o país, no caso, para a França. Eu até coloquei o abstract, bem resumidamente, né, para mostrar para vocês a forma que eles estão, né, que eles conduzem, como eles apresentam o artigo. Eu vou ler rapidamente. A mania atual, né, mania foi uma palavra usada por eles, a mania atual por dietas veganas afeta a população pediátrica. Esta dieta não fornece todos os requisitos de micronutrientes. Sabemos que não, né? Daí a necessidade de suplementação. Mas, olha o que vem na sequência. Expõe crianças a deficiências nutricionais, podem ter sérias consequências, especialmente quando introduzido em tenra idade, né? Em relação aí ao período de crescimento e desenvolvimento neurológico. Mesmo que as deficiências tenham menos impacto sobre as crianças mais velhas e adolescentes, não são incomuns e também devem ser evitadas. Então, eu sinto, assim, que são... na forma de apresentação, ele quase que já está concluindo, né? Que não deve se recomendar esse modelo de dieta para crianças e adolescentes. E aí, eu acho que algo bem coerente, que eles colocam a necessidade de monitoramento, suplementação, sendo necessária, né, a suplementação de vitamina B12, exclusiva, né, para os vegetarianos e veganos, e vitamina D, ferro, cálcio, zinco, DHA, de acordo com cada caso, que vai ser discutido aí ao longo do artigo. Bom, em termos de introdução, eles colocam que o veganismo, né, tem aumentado nos últimos 10 anos na sociedade ocidental. Isso era algo que inicialmente estava bem vinculado ao hábito alimentar de adulto, né, a ideologia do adulto, mas está se estendendo à população pediátrica, que foi o que motivou essa publicação. Eles definem, né, como todo artigo nesse tema, o que seria uma dieta vegetariana, né, exclusão de todos os tipos de carne, produtos derivados, faz, né, a divisão que nós já conhecemos em ovo-lacto-vegetarianos, ovo-vegetarianos, colocam também a definição para dieta macrobiótica, eu não tenho muito conhecimento, né, eu também coloquei fielmente aqui o que eles dizem, que é uma dieta vegana, com a exclusão de algumas frutas e vegetais, que traz em torno aí de 50% a 60% de grãos integrais, leguminosas, algas, produtos fermentados de soja. E, por fim, nas definições, coloca o flexitariano, né, que é essa modalidade mais recente, que consome carnes em alguns eventos sociais, em alguns momentos tem esse consumo. Em relação à epidemiologia, né, na população geral, lógico, não só relacionado a crianças e adolescentes, coloca um percentual de vegetarianos nos Estados Unidos de 5%, de vegano 3,7%, Austrália superando aí os Estados Unidos com 11,2%, mas com um pequeno percentual de veganos, né? Índia, 30% de vegetarianos. Em relação à Europa, França com 2%, Alemanha com 9% de vegetarianos e veganos, né, incluindo todos no mesmo grupo, Suécia 10% e o Reino Unido, que supera aí em torno de 12%. O quarto item, ele traz as consequências de uma dieta vegana, então eu entendo que toda vez que ele está falando de dieta vegana, ele está falando de uma dieta vegetariana estrita, e não, né, não há problema, acho que fica claro isso.
mas ele coloca como consequências que expõe a população pediátrica a múltiplas deficiências nutricionais, como B12, vitamina D, ferro, zinco, cálcio e o ômega 3, que diversas sociedades científicas internacionais têm feito recomendações a respeito do veganismo em crianças, mas que a Academia Americana de Pediatria e a Sociedade de Nutrição Alemã desaconselham uma dieta vegana. Ou seja, já tem sociedades científicas se posicionando, de certa forma, a favor, ou pelo menos de uma forma mais orientativa, né? E enquanto que existem sociedades que ainda desaconselham. E já que ele fala, né, da Academia Americana de Pediatria, ele poderia aqui citar a Academia de Nutrição e Dietética, né, a antiga ADA, que eu também coloco até o posicionamento deles no final. Bom, ele continuando as consequências, ele fala sobre o Comitê de Nutrição da Sociedade Europeia de Hepatologia, Gastroenterologia e Nutrição Pediátrica, que ele não recomenda essa dieta, mas caso, né, a família queira, né, deseje, eles aconselham realizar um acompanhamento médico e dietético e um monitoramento regular, né, das deficiências, enfim. Dentre as sociedades europeias que ele coloca, a que parece que se posiciona mais a favor seria a Sociedade de Nutrição Italiana, que ele coloca dessa forma mesmo, não contraindica se houver os cuidados necessários, né, cuidados médicos e dietéticos. E ao final das consequências da dieta vegana, ele coloca que existem poucos estudos, né, que comparam crianças e adolescentes veganos e onívoros. Primeiramente, sobre a ingestão proteica, né? Eles colocam que a dieta vegana atende às necessidades, exceto os bebês com fórmulas inadequadas, e isso é um ponto que eles batem muito, que eu achei legal na publicação, que eles falam para não utilizar aquele leite caseiro, a base de castanhas, né, a base vegetal, que não seja suplementado, para sempre procurar fórmula de arroz ou fórmula à base de proteína de soja, que ofereça as devidas suplementações, tanto de aminoácidos quanto de cálcio, ferro, de todos os nutrientes que oferecem uma certa preocupação, enfim, que tenha necessidade mesmo de ser atendido numa fórmula adequadamente suplementada, tá? Eles falam da atenção, né, da qualidade proteica, e isso se refere à digestibilidade e o conteúdo de aminoácidos essenciais. Referem que a proteína de soja e o glúten, né, que são proteínas que, de certa forma, a gente, por alguns dados da literatura, nem fica tão focado nelas, mas ele coloca que seriam as proteínas de maior digestibilidade, que se compara à digestibilidade da carne, né? Similar às proteínas animais, mas coloca também a questão de fatores antinutricionais presentes nessas proteínas de soja e no próprio glúten, como inibidores de proteases, tanino, fitatos, glucosinolatos, isotilcianatos, que pode reduzir a digestibilidade aí de 50% a 80%. E que durante o processamento, né, o cozimento, pode ainda formar compostos inibitórios que diminuiria ainda mais essa digestibilidade. Mais detalhadamente, né, por grupos, bebês, considerando as crianças até 6 meses, depois crianças de 6 meses a 4 anos, de 6 meses a 3 anos, depois crianças de 4 a 10 anos, e os adolescentes de 10 a 18 anos, que é assim que eles consideram. Então, eles falam, né, de algumas particularidades de acordo com a faixa etária. E quando a gente pensa em bebê, né, sempre está pensando no fornecimento do leite materno. Então, que este é adequado até os 6 meses, como já está consagrado, né, na literatura, mas que é importante que a partir do segundo e terceiro trimestre de gestação, no período de lactação, seja feito um acréscimo de 10% dos nutrientes, né, da ingestão, aqui eles estão falando da proteína, mas no texto eles colocam também
um acréscimo como um todo dos nutrientes consumidos pela gestante e depois pela lactante. Mas em relação à proteína, eles referem a um acréscimo de 10%, que é algo que não é uma particularidade da gestante, da lactante vegetariana, vegana. Isso já é feito, né, recomendado pelas DRIs, esse aumento de proteína na gestação e na lactação. Mas eles reforçam para melhorar a qualidade proteica do leite materno. Para utilizar as fórmulas, como eu já comentei, adaptadas, né, suplementadas aí, no caso da de arroz, com lisina, trionina e triptofano, e a de soja suplementada com metionina, para favorecer um crescimento e desenvolvimento adequado, e que isso, quando feito adequadamente, confere esse crescimento e desenvolvimento comparado às demais fórmulas, por exemplo, né, que é muito comum pelas crianças onívoras à base de leite de vaca. Ou seja, não se encontrou ainda problemas em crescimento e desenvolvimento das crianças vegetarianas e veganas usando fórmulas corretas, implementadas. Após os 6 meses, né, essa criança parte para uma introdução alimentar, utilizar uma variedade de plantas que fornece a necessidade proteica, que isso é possível, né, e oferece e garante, melhor dizendo, um crescimento regular, embora ele coloque que os estudos refere que o peso da criança vegetariana, vegana, ela está sempre no quartil inferior, né, em relação aí à curva de crescimento. Mas ela encontra-se dentro da faixa de recomendação, então não vejo tanto problema. E estudos com crianças, né, após 4 anos, foi observado um crescimento similar aos onívoros, apesar da menor ingestão proteica, né? E essa ingestão proteica atende à recomendação colocada pelos guias lá franceses, que são as tabelas que eu já coloco na sequência, e que adolescentes teriam uma ingestão proteica de 10 a 20% dentro do valor energético ingerido. Enfim, até então, os estudos não mostram problemas em relação a crescimento, desenvolvimento, desde que seja tomado os devidos cuidados com a ingestão proteica. Aqui a recomendação, né? Bom, e para finalizar a ingestão proteica, eles colocam algumas recomendações em relação aos lactentes, né? Que deficiências são encontradas em formulações inadequadas, que crianças e adolescentes atendem no limite inferior das necessidades preconizadas e não se justifica um aumento da quantidade de proteína ingerida, que é recomendado pelas sociedades dietéticas americanas. Não é muito claro, né, se é a sociedade se é a Academia de Nutrição e Dietética, né, nossa antiga ADA, ele fala dessa forma, que tem que ter um consumo de uma grande variedade de plantas e sementes, devido à questão da digestibilidade e limitação de alguns aminoácidos, que processos podem melhorar, né, a questão da digestibilidade das proteínas em relação às leguminosas, cereais, que seria uma cocção adequada, a fermentação, o remolho, e estar sempre atento, né, com os aminoácidos, né, lisina e metionina, né, e está fornecendo leguminosas, por exemplo, como soja, sementes, que traz a metionina, e eu dei até o exemplo, não está aparecendo aqui para mim, porque eu estou com uma faixa sobre a última linha, mas eu coloquei até o exemplo da quinoa, né, que traz aí uma quantidade considerável de lisina e metionina, que é um cereal, não digo completo em termos de fornecer toda a quantidade necessária no dia, mas que tem um bom equilíbrio nesses dois aminoácidos. Então, de certa forma, eles não mostram, né, problemas em relação à ingestão proteica dessas crianças. E, como eu disse no início, eles não fazem muita diferenciação da criança vegana, da criança vegetariana, muito pelo contrário. Eles sempre tratam a hora que está falando da vegana, a hora que está falando da vegetariana, e às vezes, algumas informações que eu fui checar nas referências, ele está falando da vegetariana no texto
e a referência, né, era de criança vegana, por exemplo. Então, eles não têm muito cuidado em estar separando esses grupos, estar diferenciando esses grupos. E é bem importante, né, na questão dos nutrientes. Na sequência, eles colocam a questão da vitamina B12, né? Aqui eu coloquei a tabelinha 2 com as recomendações, que eles utilizam, né, na França, e eles começam falando que as fontes são quase que exclusivamente animais. Na verdade, esse quase, né, coloquei até entre aspas, porque eu acredito que as fontes são animais. E criança, adolescente, vegano, vegetariano tem que ser suplementado. Porque eles colocam a questão das algas, mas a gente sabe que não é uma garantia, né, que essa vitamina B12 nesse alimento, por exemplo, ela pode estar inativa, como tem sido comprovado, então tem que ser suplementado mesmo. Coloca questões da absorção da B12, como está vinculado, né, ao fator intrínseco, que ela tem um limite de absorção por refeição, que é em torno de 2,5 micrograma, e que essa absorção acontece aí a cada 4 a 6 horas. Então, no caso de alimentos fortificados, teria que se consumir de 2 a 3 vezes por dia. E a outra forma de garantir a vitamina B12 através da suplementação, né? Que aí a absorção, no caso, é por difusão passiva, só que aí a gente tem uma capacidade absortiva bem reduzida. Mas que, por exemplo, quando você oferece 1 miligrama em termos de suplementação, que são, né, 1.000 microgramas, você consegue uma uma absorção de 56%. Então, de certa forma, chegando, né, ao extremo de oferecer 1.000 miligramas, quer dizer, 1 grama de B12 e conseguir uma absorção de 1,3%. Então, embora seja reduzida a 50%, reduzida a 1%, devido ao processo absortivo, né, da difusão passiva, como as doses suplementadas sempre são muito, muito maiores da recomendação diária, vai com certeza atender. Em relação ao processo de deficiência, eles colocam que é um processo lento, porque existe um estoque hepático, então isso muitas vezes não aparece, né, nos primeiros anos. Aquilo que já foi colocado pela Thais em relação à dosagem da B12, né, e você tem que fazer a dosagem correta, porque muitas vezes quando você vai lá e dosa apenas a B12 na circulação, você não está se referindo na totalidade de uma B12 ativa. Então, ele sugere a dosagem da homocisteína, das proteínas de transporte, né, das transcobalaminas. Aqui não está aparecendo para mim, mas é a alotranscobalamina 2, se eu não me engano, e também a dosagem do ácido metilmalônico. Agora aparece alotranscobalamina 2, é isso mesmo. É que agora eu consegui tirar o que estava me atrapalhando. Bom, e aí também as mesmas considerações que fez pela questão proteica, né, da ingestão proteica, ele faz de acordo com a faixa etária. Então, até os 6 meses, a B12 vai ser garantida pelo leite materno e pela fórmula adequadamente suplementada, que existe uma correlação entre B12 sérica de crianças e no leite materno, né? Então, é muito importante que a mãe seja cuidada em termos de suplementação, né, tanto na gestação quanto na lactação. Que uma suplementação materna inadequada expõe bebês à deficiência, né, durante o aleitamento materno, podendo contribuir com distúrbios neurológicos, hiperpigmentação, anorexia, atraso no desenvolvimento e anemia, né, que esses problemas são relatados quando a suplementação não é feita adequadamente. Então, é muito importante cuidar da B12 da mãe, né, tanto nas fases aí de gestação e lactação. Eu achei legal essa colocação, né, sobre a suplementação correta, né, que é do nutriente isolado, por exemplo, da suplementação da B12, e não esperar que os multivitamínicos garantam, né, essa B12, porque ela pode estar degradada na fórmula por vitamina C e cobre.
e que de 6 meses aos 3 anos, né, aí ele especifica crianças veganas e vegetarianas, eles colocam que o alto consumo de folato pode mascarar sinais hematológicos e alterações no sistema central, e como déficit cognitivo, são as primeiras alterações observadas nas crianças, né, com deficiência nessa faixa etária. Eu achei estranho ele colocar que se a criança tem um alto consumo de B12, isso vai mascarar os sinais hematológicos. Eu acredito que não. Eu acredito que as alterações hematológicas, muitas vezes, elas não acontecem a princípio, né? E sim as alterações cognitivas, as alterações do sistema nervoso central, porque isso é uma prioridade do próprio corpo. Né? Ele não vai deixar de oxigenar uma célula, ele vai priorizar a produção de hemácias, vai direcionar essa B12 para a produção de hemácias, e aí vai faltar B12, por exemplo, e gerar um déficit cognitivo. Eu não acho que folato garante que não tenha alteração hematológica, só folato nessas crianças garante que não há sinais hematológicos em relação a B12. Eu acho que eles acontecem mais tardiamente por uma resposta, né, própria do corpo para manter essa homeostasia. E até. Olha, Oi, pode ô, falar. Flávia, até onde eu sei, obviamente, né, teria que se fazer uma revisão mais profunda. Você precisa da B12 para utilizar o folato, Sim, 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 eu né? ia falar Você isso precisa da agora. B12 na metionina sintase ali para poder metabolizar o folato. Então, eu vejo que um excesso de folato com falta de B12 não iria mascarar, né? Não sei. Sim, Penso assim. eu também penso, né? Esse é uma justificativa, isso é uma justificativa dos autores, que ele fala que não tem alteração hematológica, porque essa criança come muito folato. Inclusive, para manter o folato, né, no meio intracelular, eu preciso de B12 para ele executar a sua função. Então, eu acredito que se a criança tenha deficiência, vai aparecer sim, que o folato não garante isso, né? Flavia, Oi, vos me permitir enfatizar un punto aquí, ¿tá? Só por una ok. cuestión de énfasis, ¿tá? A vitamina B12, en función dos relatos publicados, né, a partir da Uhum. década de 70, de fato sí existe una grande cantidad de relatos, tanto principalmente en crianzas, mas también en adultos, de una asociación, y esta es la palabra es importante fixar, asociación, o sea, asociación quiere decir suspeita, não Ah, necessariamente quer dizer causa, né? Então, da associação de pessoas, crianças ou adultos veganos, e volto a enfatizar também novamente esta questão, porque o assunto em discussão, gente, sobre um quadro de doença, de deficiência de vitamina B, está associado à dieta vegana. No se expande, este riesgo no se expande en términos de argumentación teórica para las dietas lacto-vegetarianas o lacto-vegetarianas que en la práctica representan, ¿né? Representarían 90% de los individuos vegetarianos. Entonces, prácticamente, a que están centrados la vitamina B12 se contextualiza en los individuos veganos, en primer lugar. En segundo lugar, né, de fato, né, existen numerosas publicaciones da relación de asociación entre individuos veganos, crianças veganos, y una dieta y este problema de deficiencia como un cuadro clínico. Esos son puntos objetivos. Ahora, entendendo o mecanismo, como se desenvolve o quadro de deficiência expressada em anemia, quadro neurológico, aquele quadro, né? Aquele quadro dramático, né? sim. Existe a deficiência de vitamina B12 pode ser não por carência da vitamina na ingestão, mas também por factor, por exemplo, deficiência de factor intrínseco de absorção, que depende da genética da pessoa, né? Causa todo o quadro clínico de deficiência de vitamina B12. Parasitoses e outras condições também podem causar isto.
aliás, indivíduos onívoros, crianças onívoras e indivíduos onívoros pueden desenvolver cuadros de deficiencia de vitamina B12. ¿No? Todos esos elementos son importantes saber para entender que esa cuestión de que deficiencia es exclusiva de veganos no es así, no es exclusiva, porque onívoros también pueden tener. Que existe multifactorial también es importante. Frente a toda esta situación, é prudente, embora ainda tenha muitas coisas para destrinchar, né? Muito campo para desbravar, né? Como, por exemplo, né? Quais são os campos para desbravar? As recomendações de níveis sanguíneos de vitamina D no sangue foram calculados em função, né, de populações que não eram vegetarianas. Cabe a possibilidade que os indivíduos vegetarianos eles trabalhem bem, vivam bem fisiologicamente com parâmetros diferentes. Por exemplo, a pressão arterial, colesterol total, LDL, dos indivíduos vegetarianos é menor que os indivíduos onívoros. Isso é demonstrado totalmente. Então, poderia ser que assim como o LDL, como a pressão arterial sistólica e diastólica, o indivíduo vegetariano também pode ser que precise níveis menores de vitamina B12 no sangue para trabalhar adequadamente, que seriam mecanismos adaptativos, né? E isto é um campo para ser investigado, né? Frente a estes factores, né? O mais prudente em base a é que os indivíduos veganos, tanto crianças como adultos, assegurem seu suporte de vitamina B12, ¿no? Esa es a ideia que queria resgatar. Adiante, Flávia. Ok, concordo. A gente vê isso na prática, né? Que a deficiência de B12, principalmente em adultos e em idosos, ela acontece muito em indivíduos onívoros, né? Não é algo exclusivo do vegano e do vegetariano. Que quando existe uma deficiência, né, um diagnóstico de deficiência, ou seja, que tem que ser tratado mesmo, tem que implementar, né, essa dose, em casos mais graves, suplementação de parenteral. Como ele fala que não há consenso na suplementação no caso de deficiência, ele sugere, então, essa publicação de uma médica italiana, né, de um grupo italiano, né, Baroni e colaboradores, que foi publicado agora em 2018. Então, agora, finalmente, terminamos, né, a vitamina B12 e vamos para o próximo nutriente, que é o cálcio. Eles falam que a formação óssea, ela se dá até os 20 anos e que essas devem ser garantidas, né, por fontes lácteas. Ou melhor dizendo, até o momento, né, eram garantidas por fontes lácteas. E os vegetais, né, como leguminosas, castanhas, plantas, em geral, têm uma baixa biodisponibilidade de cálcio. E aí, se a gente pensar, né, nos exemplos que ele deu, espinafre e a selga, nossa, espinafre, uma quantidade imensa de oxalato, concordo, não são as melhores fontes de cálcio. Mas tem, por exemplo, outros exemplos que ele deu, como o suco de soja suplementado, que teria uma biodisponibilidade de 75%, e o cálcio do tofu, que provavelmente também é suplementado, né? Uma biodisponibilidade próxima ao leite de vaca. Em relação à avaliação, né, dos níveis de cálcio, óbvio que se a gente for lá dosar um cálcio no plasma, por exemplo, ele sempre vai estar normal, então tem que ser feita uma avaliação mais criteriosa da homeostase do cálcio, dosar cálcio ionizado, fosfato, paratormônio, a 25-hidroxivitamina D e acompanhar a densidade, né, mineral óssea com exames de densitometria. E aqui as recomendações, né, que eles utilizam, que ele está sugerindo, né, nessa revisão, as recomendações de cálcio. São parecidas com as DRIs, né? E agora falando um pouquinho por faixas etárias, os bebês, né, o leite materno e as fórmulas suplementadas adequadamente, elas vão estar fornecendo o cálcio necessário. O problema é que quando esse volume diminui, né, isso a gente vai pensar
a partir dos 6 meses, com a introdução alimentar, quando o cálcio não é mais atendido por essas fórmulas, a necessidade aí de fazer uma suplementação. Na verdade, eles colocam como uma obrigatoriedade, quando você diminui a fórmula, a criança não está mais no aleitamento, ser feita uma suplementação. Então, eu coloquei até uma interrogação. Eu acho que tem que ser avaliado aí a ingestão da criança, enfim, para realmente pensar numa suplementação. Mas eles colocam que, de certa forma, existe essa questão da suplementação bem certa com o fim aí do aleitamento, com o desmame, né? Que na fase de bebê, né, abaixo de 6 meses, que a deficiência vai acontecer no uso de fórmulas inapropriadas ou numa dieta macrobiótica, que os estudos são contraditórios, né? E eles citam a faixa de 4 a 18 anos em relação à densidade mineral óssea e a ingestão de cálcio. Ela foi similar entre onívoros e vegetarianos, né? Então ele fala que isso é contraditório, porque em outros estudos essa ingestão foi inferior. Em outro estudo com adolescentes, se observou uma ingestão de até 3 vezes menor que em onívoros, né? E não foi observado, foi observado uma densidade mineral óssea menor em adolescentes, mas especialmente com o uso de uma dieta macrobiótica, e nenhum estudo mostrou aumento, né, no risco de fraturas, que eu acho que é esperado, em adolescentes por diminuição da densidade mineral óssea, mas sim em adultos. Bom, em relação à vitamina D, eles colocam como fonte a luz solar, alimentos fortificados, gordura do peixe, que deve ser acompanhado aí através de dosagens de 25 hidroxi vitamina D. Eu faço uma observação pessoal, né? Eu já vi muito adolescente, criança, adulto, enfim. Quem não toma sol, não tem exposição solar, ele acaba tendo deficiência em vitamina D. Então, embora eu entendo a preocupação com a vitamina D nas crianças veganas e vegetarianas, mas é uma preocupação de todas as crianças, né? Mas eles Na colocam verdade, todo mundo, né, Flávia? todo mundo, Todo claro. mundo Até está você não. deficiente de vitamina D, né? Inclusive, antes de eu ser vegana, eu já fui deficiente de vitamina D, meu filho, adolescente, enfim, somos Sim. deficientes. Eu sou deficiente de vitamina D, vivo tendo que repor, e não sou Sim. vegana. Então, Então é um problema na geral. verdade, hoje em dia, o anormal é não ser deficiente de vitamina D, né? Sim, ele tem um polimorfismo, ele toma muito sol, porque alguma coisa acontece, né? O normal é ser deficiente, concordo. Então, mas eles colocam, né? Eu acho que de uma forma que não é necessária, que crianças e adolescentes veganos compreende aí um grupo vulnerável quando não suplementados. Eu não acho que é só deles mesmo. Eles trazem um estudo com bebês de 10 a 20 meses, né, que observou uma deficiência de 28% na dieta macrobiótica, que crianças vegetarianas, e outro estudo traz que crianças vegetarianas têm níveis menores, e adolescentes também têm uma ingestão menor, óbvio, né, porque não consome esses alimentos, enfim, gordura de peixe, ou não consome alimentos fortificados, comparado ao onívoro, mas é uma preocupação para todos, com certeza. Por isso que eu coloco o meu todas aí, vermelho, letra maiúscula, a sugestão que até 18 meses, que a suplementação, né, seja feita para todas as crianças, e após essa idade é necessário, a suplementação diária, né, aí a partir de uma semana de nascimento até os 18 meses, uma suplementação diária, ou semanal, né, naquele esquema diário ou semanal, que a partir dessa idade é necessário uma suplementação trimestral e monitorar, né, os níveis de vitamina D, que seria a sugestão de suplementação de vitamina D, né, as crianças, os bebês amamentados, seria uma recomendação de 1.000 a 1.200 unidades por dia, e só observação, né, quando a fórmula atende, quando a fórmula está enriquecida, mesmo que a fórmula está enriquecida, a indicação de 600 a 800 unidades diárias, e quando a fórmula
não é enriquecido utilizar a mesma a quantidade recomendada no aleitamento materno, e aquilo que eu disse, né, a partir aí de 18 meses, aqui eles sugerem uma suplementação trimestral. Né? Na verdade, aqui eles sugerem uma suplementação só no inverno, e para grupos de risco, e como eles consideram os vegetarianos e veganos grupo de risco, uma suplementação trimestral.